Boa tarde! Bom dia! Boa noite! Boa madrugada! Esse é o Águas Rasas, eu sou o Matoso, da Dossom, trabalho com soluções de tecnologia e automação. E quem que são vocês duas mesmo? Eu sou a Flá, da Farol da Liderança. E eu sou a Alice, da Farol da Liderança. E nós cuidamos de direcionamento estratégico para você e para o seu negócio. E a gente deixou esse cara aqui na rua, você, pô, cara simpático, né? Obrigado. Uma energia boa. Vamos lá falar. O que veio aí, Dr. Maksuri? Hoje qual que é o assunto? Qual? O que você veio falar hoje aí pra gente? Sobre algo que interessa a todo mundo. Ih, caramba. Missão. Possible or not? Caramba, não sei. Já veio um monte de pergunta tão difícil aqui nesses últimos episódios que eu nunca parei pra pensar. Missão, nunca parei pra pensar, não. Mas a missão, assim, tipo, missão dada, missão cumprida, uma coisa meio exército, assim. Temos uma missão hoje ou é missão? Missão de alma. Com M maiúsculo. Missão profissional, filantrópica, missão familiar, pessoal. Existem vários tipos de missão. Vários tipos de missão. E qual é a missão de hoje? Gravar esse podcast numa boa, assim. Sim, Com não, mas risada. acho que a gente consegue. Se apresenta. Por que você fala de missão? Quem é você? Então, meu nome é Maksuri e sou mentor de missão Uhum. individual e organizacional. E cheguei nisso por uma crise profissional. Olha, não sabia. Chegou um dia que eu falei, eu passei por isso, posso ajudar quem está passando, né? Uhum. Quem sou eu? O que vim fazer aqui? De onde vim? Para onde vou? Dúvida de muitas pessoas, hein? Tudo começou quando eu era pequeno. Assim, eu tô com 56 e aos 17 tinha que definir o que fazer, né? Que faculdade, aquela coisa da pressão da família. E eu falei, eu quero ser astrônomo. E meus pais, comerciantes de imóveis de Capricórnio, signo Capricórnio, falaram, esqueça, não. Aí eu falei, eu quero ser pianista. Não ganha dinheiro, pianista. Você tem que ser comerciante de imóveis como a gente. Eu falei, não, mas não gosto, não é o que eu quero. Eu experimentei 2 anos ali, dos 14 aos 16, estava com 17. Filosofia. Caraca, mas tu também... Você queria apanhar, né? Queria, não sabia como. Ser expulso, deserdado. Estava E aí eu desafiando os lembrei pais. que tinha um médico, na minha família, que era um primo distante, que tinha vindo da Rússia e foi o melhor aluno da USP, não sei o quê. Eu fui lá, vou falar com ele para ver se medicina boa. é. E aí ele me levou no hospital, nos consultórios. Eu falei, nossa, que nobreza, né? Que profissão é da vida, da morte, do sofrimento, do bem-estar. Falei pra ele, eu vou ser médico. Ele falou, não, eu não te conselho ser médico, tá saturado o mercado. Eu falei, porra, ninguém vai ficar me dizendo que sim, o que não, eu vou ser médico. Eu falei. E aí eu cheguei pro meu Curso pais e fácil falei, de fazer, de entrar, de ir eu até o vou fim, ser tranquilo, médico. né? Forma rapidinho. médico? Médico tá bom. Meus pais falaram, gente médico apoia. tá bom, ganha Apoiaram. dinheiro, legal, tudo bem. Dá orgulho de contar pros outros Orgulho, também, né? né? Meu filho é médico. E aí aos 17 anos, entrei na faculdade, orgulho da família, fui lá pra medicina, mas eu era aquele aluno questionador, mas por que isso, por que aquilo, encheu o saco dos professores. Queria fazer filosofia, né? Exato, olha só, é isso mesmo. E aí, as 2 matérias que eu amei foi psicologia e psiquiatria, o resto Foi sofrido. foi sofrido, pensei em desistir várias vezes, né? Bom, me apaixonei pela homeopatia, que foi uma palestra que eu assisti, depois um curso, precisava ser médico, e aí fui fazer depois a pós de homeopatia. Sofri bullying, né? Tipo, os colegas de medicina, você vai tratar infarto do coração com chá de camomila? Eu sou desse time Então, eu bobo aí. falava, mas chá de camomila é fitoterapia, não é nem homeopatia. Vai estudar. Estudar, vai Ignorante. entender do que estamos falando, por favor. Mas então, fui lá, fiz a pós de homeopatia, fui chamado de ser no Hospital do Exército, né, que era o serviço obrigatório como médico. E aí o coronel falou, tá aí, você tá fazendo o quê? Eu falei, pós de homeopatia. Ok, você vai implantar aqui o ambulatório de homeopatia no Exército. Olha que no legal. Hospital Cambuci. Eu falei, mas eu comecei faz um mês, é uma ordem. Sim, senhor. Então Bora. tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando. Não foi um convite, né? Foi muito, foi mal. E aí, depois eu fiz a pós de psicologia junguiana. Eu falei, psicologia junguiana, que sempre gostei de psicologia, interpretar sonhos, falar dos arquétipos, é meio filosófico, transpessoal, pá.
E lá estava eu, então, formado, pós-graduado, hospital, consultório, minha família estava feliz. E eu comecei a ver que eu estava um vazio interno. Fora estava tudo perfeito, né? E, sabe, não é para sentir isso. Eu gostava do que eu fazia bem, mas não era suficiente. Sabe aquela voz da consciência que te diz, não é isso que você veio fazer? E eu calo a boca. Isso depois de quantos anos? Não, eu estava 2 anos formado. Caramba. Porque eu fiz as foi bem 2 isso. pós logo em seguida. Então Sim. você tinha 27? Eu tinha Pouco mais. 25, eu me formei aos 23. Dos 17 aos Até 23. elegir esse Super povo ligeiro, estudioso, assim, olha dá até um... só. Não era tão estudioso assim, mas... Enfim. E aí com 25 você ficou com essa... Aí não é deu isso, essa não é isso. coisa aí eu comecei a falar pros meus pais que eu tava assim... Não inventa. Mas Pode deu ter. tudo A gente Agora que você vai pagou ganhar faculdade 6 anos, fez 2 pós-graduações, você tá tudo bem agora. O que você tá questionando? Agora que o dinheiro vai vir. Aí eu... Tá, deixa pra lá. E vinha aquela Foi coisa, barrigando. comecei a entrar em depressão. Ela. A não ter motivação pra trabalhar, para fazer, me sentia cansado, parecia que eu tava velhinho quando eu chegava ao fim de cada dia. E eu olhava os médicos aí formados 30 anos, 40 anos, eu falava, não, mas não é esse futuro que eu quero. E aí, gente, eu falei, mas o que eu faço? Não sei. E aí, até acidente de carro deu direito, quase perda total Caramba. do carro. Nossa. Milagrosamente nenhum arranhão, mas sim o carro dando voltas no ar, eu sentia a vulnerabilidade Sim. da vida, e eu procrastinando, medo de mudar, depois de tudo que, né? E eu falei, não, chega, eu vou ouvir meu coração. E aí falei pros meus pais, eu vou tirar um ano sabático, eu vou viajar, vou pesquisar, que não sei o que, Tá doido? você vai fracassar e não sei o que. Eu falei, bom, pode ser que sim, mas se eu não seguir meu coração, eu nunca vou saber se eu posso confiar em mim ou não, sempre vou estar dependente de vocês. Então foi um momento de Boa. virar adulto, É. Uau, sim. com medo mesmo, tava com medo, Sim, mas sim. foi o momento, bom, já tinha tido o acidente, falei, não quero algo pior, né? Claro. Sinais da vida, e eu falei, vamos lá. E eu comecei a procurar. Eu comecei a viajar, fazer cursos, formações. Não, me formei terapeuta de renascimento, rebirthing, que é com a respiração. Uma coisa assim que você fica uns 40 minutos e aquilo faz uma catarse total. É uma coisa assim. Fiz formação de hipnoterapia, de hipnose, regressão, terapia de regressão, aromaterapia, um monte de terapias integrativas. Sim. Fui fazendo aquilo lá e não era ainda bem aquilo. Meu Deus. E nessas formações, uma pergunta. Você primeiro faz como paciente para viver e depois você se forma ou já vai? Era ao mesmo tempo. Então você foi Eu foi gostava de estudar, eu gostava de vivenciando. estudar essas coisas. Essas coisas eu E gostava de você estudar, foi então- então, você foi se beneficiando dessas práticas E também. fui Você foi me beneficiando, vivenciando e, Legal, e legal. Só somando. que ainda né? assim, eu fazia psicoterapia, biodança e não sei o quê. E eu olhava e falava, não, mas eu ainda sigo com... Eu tinha 3 doenças crônicas, tinha transtorno de ansiedade, tinha muita insegurança, várias coisas. Eu falei, mas por que me deram um diploma de médico, de pós-graduação, só porque eu tirei boas notas? Sim. Sim. E porque você o pagou universo, mensalidade. infelizmente, É. Mas isso é não muito era um louco, exemplo né? de saúde, É. né? Então, e nesse Fungando, momento eu tô exemplo de saúde, é fungando. dar uma fungada. Isso daqui foi presente de um amigo que acendeu incenso hoje e deu uma alergia no nariz. Mas enfim. E aí foi como um checkmate. E eu conheci um xamã do Chile. Eu ia te perguntar onde que você estava nesse período. É. Você saiu da sua Eu tava viajando, cidade, não, foi... com a casa, com o consultório, só que eu saía, viajava, fazia curso, voltava. E aí me convidaram para ir no Chile conhecer um xamã. E aí eu fui lá pro Chile e passei por experiências maravilhosas de aprendizagem, de conexão com a natureza, que eu não tinha naquela época, e também de autoconhecimento. Aí conheci um outro xamã do México, que tinha se curado de câncer com xamanismo e virou xamã. E aí ele me convidou a viajar com ele, ele falou, eu te ensino tudo que eu sei, desde que você venha viajar Esteja comigo. disposto. E eu falei... Que horas? Não. Ah, é? Porque aqui dentro eu falei... Tá "Mas demais." vai ficar doido. Tchau, eu vou viajar com um índio mexicano.
E aí, depois de uns meses, eu fiquei com aquilo lá. Um dia eu cheguei e falei, olha, estou indo viajar por um tempinho. Meus pacientes vão ficar com um amigo médico e eu estou indo viajar para aprender. Quantos anos? 27, mas Tá. vou aprender xamanismo. E aí apresentei o índio, ele falou, esse índio, ele que devia ser teu secretário. Não, ficaram doidos. E outra prova ali. E eu fui assim mesmo, peitei. Não, só 2 meses, fiquei 1 ano. Caramba. Viajando pelo mundo, sem bastante casa, tempo. Sim. uma malinha, acompanhando o índio nas consultas, nas palestras, nos cursos e aprendendo um monte, gente. Imagina. 1 ano. 1 ano. Chegou assim um momento que eu conversava com o meu corpo, com os meus órgãos e obedecia. Momento assim de ter sonhos conscientes, ele me ensinou um monte de coisa. Mas o cara era foda. Por exemplo, ele chegou uma vez e falou assim, qual é a fruta que você mais gosta? Eu falei, manga. Não, era banana. Tá, você vai comer só banana e água. Tá bom. E eu vou fazer também, eu vou na laranja. Tá bom. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu falei, chega, né? Não, siga. Passou 1 semana, eu falei, chega, né? Siga. E a gente trabalhando. 2 Nossa, semanas, vivendo de banana e de 3 laranja. semanas. Foram 45 dias. Falei, você vai me matar e não sei o quê. Minha energia ia lá pra cima, ia lá pra baixo. E ele me ensinou como governar a energia vital. E me ensinou muitas coisas. Depois foram 45 dias de manga. Foram 3 Eu sou meses. muito cético nessas coisas. Se eu não tivesse passado por isso, eu também tinha. E o teu conhecimento de É isso que eu ia medicina? falar, seu Pois conhecimento não é de totalmente contra vitamina, isso. proteína, né? Não- Todas as inas. Não, e quando ele falou 1 semana só de água, 15 litros por dia. 15? Eu acho uma semana só de água. Uma semana só 15 com água é litros menos é pior pouco, do que E 45 dias com banana e quando eu água. fiquei 4 dias e 4 noites sem comida e sem água, sem nada. Aí é no brabo. meio do mato, sozinho. Sem água é sem muito sair brabo. do círculo desenhado. Sem água? Sem água. 4 dias, depois 5, depois 7. Então foi quebrando um monte de Sei de lá. crenças, de formações. Eu Não, sou se eu não muito tivesse contra. passado por isso, eu tinha uma mente científica. Né? Teu relógio funcionava direito? Hã? O relógio estava funcionando direito para ver o tempo, os dias, Eu os não tenho mais calendários. relógio. Mas o calendário funcionava direito, era tudo isso de dia. Me deram desmaio, foram 5 desmaios, acho que Será era que 5 te noites. hipnotizaram e nem aconteceu? Nossa, Matrix, né? Não, é Estamos porque- todos Mas eu numa te digo ilusão. uma coisa. Hum. Eu continuava sendo cientista. Uhum. O cientista, ele não nega os fatos. O cientista investiga mesmo que vá contra a crença. Você ia Experimentação. duvidando, mas sim, você sim. experimentou. Eu experimentava e o fato é o fato. Se aconteceu e tu sobreviveu, aconteceu, né? Né? Concordo. É assim que a ciência evolui, Uhum. não é? E aí, mas enfim, E o propósito disso com você era ele te mostrar os limites e falar sobre o que você consegue ou não com o seu ele corpo. falou assim, a Ele tinha universidade- uma trilha na cabeça dele que ele estava falou te assim, a ensinando. universidade pra gente é o corpo e é a mente, não é fora. Então você tem que aprender do teu próprio corpo, da tua própria mente, o que é isso, como é que isso funciona. E a natureza, ele falou, a maioria das pessoas ficam doentes porque estão desvitalizadas, estão desconectadas da natureza. A linguagem dele era assim, nós somos filhos da natureza. A natureza é nossa mãe. Só que a gente é que nem filho sem mãe, órfão, chorando. Então, ele falou, eu sou como um embaixador que pega o passaporte e dá o visto para voltar para a mãe. Entendi. Para voltar para a pátria, para voltar para a natureza. Era tudo meio poético, assim, a Sim. linguagem dele, né? De índio. E aí, mas enfim, 1 ano, podemos fazer depois um podcast só sobre isso, mas... Você estava na busca da missão ainda estava Eu escrevi um né? livro sobre isso daí, vendi meu carro, editei o livro, em 1 mês vendeu os 2.000 exemplares que eu publiquei. Hoje em dia se encontra em sebo. Um voo para a cura. E depois versão em espanhol, Sanação Holística. Bom. E aí, depois disso, depois de 1 ano, ele falou, tá, agora a gente se separa, já te ensinei tudo que você precisava aprender, tudo que eu podia te ensinar. E agora vai cumprir tua missão. Falei, ótimo, e qual é a minha missão?
Pois é. Onde tudo isso? Veja bem. Descubra. Não, pera um pouquinho. Fica mais uma semana comendo manga. Eu só te digo uma coisa, a tua missão não é que nem a minha. Essa é a minha missão, eu já te ensinei. A tua missão não é essa. Vai descobrir. Não, gente. Nossa, você não fiquei entrou em pirado. parafuso? Vontade. Imagina. Pois Eu é. não, porque é o O seguinte, que eu vou dizer lá em casa? eu não queria E eu voltar. vou voltar pro pai pra mãe. Eu fui pra lá, fiquei um ano em busca da minha missão, saí de lá, comi banana, Saiu manga, mais magro. emagreci e não descobri minha missão. Eu não queria voltar. Claro. Eu falei, não volto nem Sem a uma pau. resposta. Então eu peguei e criei um curso que tinha algo de homeopatia, algo de psicologia junguiana, algo de xamanismo e eu queria seguir viajando. Eu já tinha contatos com produtores, falei, eu vou seguir viajando dando esses cursos, né? Em parceria com a organização do Chile, lá o Condor Blanco. E aí deu mais ou menos certo, assim, porque não era aquilo. Então fui, tá. E aí eu já estava entrando de novo em crise. Eu tava assim, já entrando, falando, meu Deus, de Não é novo, isso. perdido, não é isso. E aí me convidaram a fazer a primeira vez a tal da busca da visão, que é uma prática dos índios Lakota dos Estados Unidos e tem em outros lugares do mundo também. Prática ancestral, adaptada ao mundo moderno. Que foi a primeira vez que eu fiquei 4 dias sem dormir, sem comer, sem beber, nada, nem água, embaixo de uma árvore, dentro de um ciclo de 2 metros de diâmetro, eu com a natureza e nada mais. Buscando a missão, a visão, a missão. Mas era assim, né? Ai, meu Deus, será que tem cobra aqui? Será que não sei o quê? E tinham me falado, aqui tem acima de 1.000 metros de altitude, nos Andes, ao sul do Chile. Aqui não tem cobra, não tem escorpião. Mal tem formiga. Não, o que é isso? Meu Deus. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura. E eu olhava... 5 minutos. Eu passo mal. Arrancando os passo mal. cabelos. Meu Deus do céu. Você falou que era consigo. sem dormir também? Esses Era 4 ficar em dias? vigília, o máximo que pudesse, ficar em Sim, vigília. uma hora dorme. né? Aquela... Porque é o seguinte, quando você fica em... Porque essas práticas ancestrais, você fica em jejum, o corpo ele vai ficando mais sutil, mais cansadinho, você vai entrando em outro estado Ele de consciência. reclama, em ele vê que não jejum, adianta com a reclamar. natureza, que não sei o quê. Então chegou uma hora lá pelo segundo dia, já tá, tudo bem, É aceitação. isso aí. É isso. Aí eu comecei a olhar para a natureza. Olha só o sol desde que nasce até quando se põe, nunca parei para ver assim. Olha as estrelas, nunca parei tanto tempo assim para ver as estrelas, as árvores. Daqui a pouco um coelho passou e eu, uau, um coelhinho. Que massa. É legal. Selvagem, assim, legal. E teve, eu sabia umas técnicas de meditação, eu estava ali em meditação, chegou uma hora que deu uma quietude, assim, uma paz. Eu estava bem, estava aqui agora. Ai, quanto tempo que eu não sentia essa paz, não tenho responsabilidade, fazer tanta coisa. E ali eu ouvi um barulho, né? E quando abri os olhos, um beija-flor pertinho de mim, parado no ar, batendo as asas, e estava tão pertinho que eu olhei os olhos dele, ele me olhou, eu olhei, ele me olhou, eu olhei. E naquele momento algo floresceu em mim. No meu coração. Foi algo, me tocou. Aquele beija-flor me tocou. E um dia eu conto para vocês melhor o que foi essa experiência. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu entendi ali que a minha missão era ser como um beija-flor. Mas como assim? Água com açúcar e o que mais? Não, água com açúcar Faz mal pro bicho, tem uma outra. Não, mas glicose. assim, cada pessoa tem no seu coração como uma flor. Fechada em geral. Por isso a gente não é feliz e fica esperando que a felicidade venha de fora. Mas quando você aprecia a tua beleza autêntica, qual é a minha beleza? Cada um tem a sua beleza. Essa flor se abre. E quando você pode entrar dentro, mais profundo, onde não dá para ver a beleza, mas está lá no centro, lá na essência, tem um néctar. E o beija-flor se alimenta do néctar. Não da flor, mas do néctar da flor. E daí vai polinizar outros corações. Então veio uma coisa assim metafórica, arquetípica, e que na hora eu entendi intuitivamente, emocionalmente, mas na prática eu não sabia ainda como é que era isso. Tá? E naquela época eu fiz formação para ser instrutor de coaching, de liderança, uma coisa assim que eu estava procurando, outras ferramentas. E aí eu estava viajando com essas coisas e tentando entender essa minha missão depois dessa experiência.
E eu lembro que eu entrei numa livraria, no México foi, eu entrei numa livraria e um livro me chamou a atenção. Quando eu vi, estava escrito assim na capa: Descubra seus pontos fortes. Marcus Buckingham, Donald Clifton, da Gallup, Instituto Gallup. 40 anos de investigação com 2 milhões de pessoas ao redor de mais de 100 países, mais de 100, e não sei quantas centenas de organizações. Perguntamos para todas as 2 milhões de pessoas: você, na maior parte do teu tempo de trabalho, faz o que você mais ama e o que melhor você faz naturalmente? Ou seja, você usa teus talentos ao máximo na maior parte do seu tempo de trabalho? E de cada 10 pessoas, só 2 falaram que sim. 8 falaram que não. Então, comprovadamente, como é que as organizações podem ter um super resultado, um super engajamento? Já então, também é coisa do engajamento. Acho até muito da 2. Com tanto talento desperdiçado. Como é que a pessoa vai estar motivada? Como é que ela vai dar o melhor dela se ela não está na maior parte do tempo dela fazendo o que ela mais ama e o que ela mais tem facilidade para se desempenhar e ter resultados acima da média? Talentos naturais. E aí eu olhei aqui e falei: nossa, que tema mais apaixonante, que coisa mais legal. E eu comecei a mapear os meus talentos. Eu falei: de tudo que eu já fiz, o que foi o que eu mais tive paixão e facilidade para me desempenhar? Recebi feedbacks, elogios, ou percebi, e comecei a fazer isso daqui. Aí li um outro livro chamado Paraíso da Abundância, que também falava de talento. Eu falei: meu Deus, o talento está me perseguindo essa coisa. Sinais, né? Sinais. E comecei a juntar tudo isso daqui. E aí comecei a fazer uma lista de talentos. Então eu falei: quais são os talentos dos pés? Quais são os talentos? E eu fui por cada parte do corpo, depois emocional, depois mental e depois espiritual. Cheguei a 600 talentos na lista. Todos que você tem ou não, nunca tava? A unidade tem. Eu ficava o tempo inteiro classificando. Tipo, exemplo do pé, dançar. É isso assim? Pode ser o que se faz com o pé? Em pé. Pode, enfim, chutar uma bola. Eu fiz ali uma lista gigantesca. Aí eu falei: não, mas deve ter alguma metodologia. Isso daqui era 2003. Nossa, bem antes do isso virar moda, né? Eu falei: deve ter alguma metodologia Culpa dele, que me ajude. E aí fui descobrir o tal do DISC. Sim. DISC? Perfil comportamental. O perfil comportamental DISC é baseado em 4 tipos: dominância. Né, eu sou leigo aqui da turma. É um teste que hoje está muito popularizado, mas é de 1900 e pouco. Tá. De 100 anos atrás, que se popularizou, baseado em 4 tipos e as várias combinações desses 4 tipos. Tá bom. Faz um teste, ele te classifica em 4 grupos. Então, tá bom. Investiguei esse. Aí descobri do Jung MBTI, que é baseado em 16 tipos. Extrovertido, introvertido, sensação, que é mais físico, emoção ou pensamento analítico, intuição, tá. Aí depois os 4 elementos. Tem gente mais terra, pés no chão, mais água, mais aquoso, mais coração mole. Gente mais aérea, porque está no mundo dos pensamentos. Gente mais fogosa, apaixonada, empreendedora, superação. E aí, Aí peguei os 4 temperamentos de Hipócrates. Ok. Aí o Strengths Finder do Gallup, daquele livro. Sim. Legal, maravilha. Tinha o teste lá. Aí depois as inteligências múltiplas de Howard Gardner, porque não é só lógico-matemática, tem inteligência artística, naturalista, espacial, a interpessoal e intrapessoal, que depois Goleman juntou para fazer a inteligência emocional, a existencial, que depois foi chamada de espiritual, e assim por diante, né? Eram 7, depois 8, depois 9, inteligências múltiplas. Aí depois, Enneagrama eu já estudei bastante. 9 eneatipos, Existe mesmo. Gente, então. Meu Deus, que salada. E pra juntar tudo isso? Não, mais de 20 métodos. Pois é. Aí eu juntava tudo isso daqui, porque eu descobri que esse era um talento meu, de criar métodos. E juntar e organizar essas coisas. Nossa, eu ficava apaixonado, me energizava. E aí nem dá pra anotar. Não dá pra anotar. Eu tô entediado aqui. E aí eu falei: não, eu vou pegar a classificação do trabalho. Quantas profissões, quais são as profissões que tem? Eu só conheço umas 40 de cabeça. Quantas profissões tem? 2.500. Eu peguei a classificação da Organização do Trabalho do Brasil, a mundial. 10 anos depois? 20 anos atrás. Uns 30 e pouco. Mais de 2.500. E eu comecei a organizar, de acordo aos talentos, com as profissões, os grupos profissionais por temas, e criei um teste, a princípio manual, depois contratei um programador em 2006, criamos um software,
Aí, em 2007, escrevi um livro que a Quality Mark lançou, que é esse daqui, A Era dos Talentos. Aqui tem a bússola dos talentos, os 4 talentos elementares, são os 4 elementos, os 16 TRPPs, talentos de realização pessoal e profissional, que está o Enneagrama, está inteligências múltiplas. Eu fui pondo tudo isso e ao redor tem os 160 grupos temáticos profissionais. Que ano que é isso? 2007. Caramba! Está esgotado esse livro, você Sim. encontra em sebo ou e-book. E aí eu fui formatando esse método, que chamava método Maxuri, depois que eu batizei Passion and Talents. E esse método, o teste, o assessment, aí criei vários outros, né? Teste de perfil de liderança, de trabalho em equipe, de inteligência emocional, de empreendedorismo, de comunicação oratória, de vendas, e etc. Você tem que fazer o de vendas. E aí... fiz também especialização de gestão por competências, mapeamento de competências. Então, eu fui juntando tudo isso nessa metodologia, criando o teste, né, o assessment, devolutiva, coaching, mentoria, assessoria, e depois comecei a formar gente para ensinar o que eu estava fazendo. Então, foram 20 anos aí desse método, mais de 5 mil pessoas que foi aplicado, e chegou lá em 2009, 2010, Coca-Cola, Ford, NET, Volkswagen, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Magazine Luiza, Petrobras, Senai, e cases assim que eu ficava assim, me falando, nossa, Max, você tem uma mina de ouro aí, nossa, foi a melhor turma de trainees daqui que você preparou, Legal. Nossa, aqui executivos chorando de se ver no espelho aí, não sei o quê, e treinamentos, gente, assim, porque aí eu trazia a coisa do beija-flor, em fazer umas vivências de treinamento, de todo mundo voltar a ser criança. Por quê? Porque trabalhar com a criatividade, com o empreendedorismo, com a espontaneidade, com resgatar a nossa autenticidade, que tem a ver com os talentos e as paixões, e tirar essa coisa da nossa mente, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho que ganhar dinheiro, mas os que mais ganham dinheiro são os que fazem o que pegam o seu talento, alavancam um monte o seu talento, se terceirizam, delegam tudo que não é o seu principal, o seu core, e trabalham em equipe, Então, comecei aí, fiz formação de gestor de carreira, consultor de gestão de carreira. E essa assim questão da carreira, né? Então, eu estou encaixando na minha mente aqui a missão pessoal. Isso. Então, eu faço um teste para descobrir meu talento e o quanto, que profissões ou que atuações profissionais eu tô mais propensa a ser feliz. Tá. Então, a missão pessoal tem a ver com essa conexão com a minha natureza e a felicidade, é isso? Vamos trazer a filosofia do Ikigai para explicar isso? Sim, por favor. Não sei se vocês já viram no Netflix o documentário Zonas Azuis da longevidade, Zonas Azuis e Viva Mais de 100 anos. Como viver mais de 100 anos. É um documentário no Netflix de um cara da National Geographic, jornalista, atravessou o mundo de bicicleta e deu a ideia nele, lá pelos anos 2000, dele visitar os lugares mais longevos do mundo. E ele mapeou e chamou de Zonas Azuis. Tem alguns lugares aí, 5, 6 lugares que ele mapeou, os lugares mais longevos. Só que ele descobriu que também eram os lugares mais felizes. Então, mais saúde, longevidade, felicidade e dos mais prósperos. Estava tudo ligado. E ele começou a ver o que tinha em comum esses lugares. E ele descobriu. E são lá 9 princípios. E aí, depois ele voltou, anos depois, a isso. Depois ele começou a ensinar essa metodologia em cidades para transformar em zonas azuis. Conseguiu. E aí chegou no Netflix esse documentário que, bum, assim, né? E ele, um dos lugares que ele descobriu é no Japão, uma ilha chamada Okinawa, que tem uma filosofia de vida chamada Ikigai. Ikigai significa razão de viver. Propósito. Missão. Razão de viver. Razão para viver. Então, claro, é um conjunto de hábitos da alimentação, do estilo de vida, de exercício, de amizades, comunidade, caminho espiritual, várias coisas. Mas no que tange ao profissional, é você juntar 4 coisas. E é isso que eu quero chegar. E uma é juntar o que você ama fazer. 2, juntar o que você faz naturalmente muito bem. Se destaca. Eu sei que isso é o quê? Talento. 3,
o que o mundo necessita. Encontrar quem é o nicho de mercado, o público, quem é que mais necessita desses talentos e paixões. 4, e que está disposto a pagar o que você quer receber. Importante também. Então, os 2 primeiros é autoconhecimento. Os outros 2, conhecimento do mercado. Oportunidades. Leitura, né, do ambiente. Então, eu formatei minha mentoria assim, diagnóstico, aí veio o médico, né? Para algo tem que ser a medicina. Viu, pai e mãe? Ele tá usando a medicina. Aliás, sobre isso, 10 anos depois, meus pais chegaram e falaram, vem cá, a gente quer dizer que estamos orgulhosos de você, felizes, porque a gente vê que você está fazendo bem para o mundo, ganhando dinheiro, e está saudável, se curou das doenças que você tinha, e está próspero, e estamos muito felizes por você. Naquela hora eu senti raiva e gratidão. Mas a raiva era tipo, Agora, né? Se eu tivesse seguido o que vocês falaram, eu estaria agora frustrado. Não sei o que. Que bom, né? Sim. Mas, e depois, não, que é isso. Vocês foram a minha prova. Obrigado. Foi o muro que tu tinha que passar. Claro, vocês me ajudaram nesse salto. Era a minha prova. E a gente vê umas coisas doidas da vida, né? Talvez se você falasse, eu quero ser astrônomo, tudo bem. Vai lá ser astrônomo. Tu não teria essa história, né? Não teria essa história. É louco como a gente... frustrado. Também é. A questão é que diagnóstico, planejamento e execução. Né? Planejamento e execução é tipo tratamento. E dentro disso está um período de investigação, experimentação. Se eu atendesse alguém que quer ser astrônomo ou músico ou não sei o que, eu falei, bom... Vamos pesquisar, vamos experimentar, vamos fazer MVPs, né, test drives, vamos ver se na realidade seria isso mesmo. Então, o primeiro passo é mapear os talentos. E desde criança a gente tem talentos. Né? A gente pode desenvolver novos talentos? Pode. Mas a gente já nasce com talento? Sim. Nunca encontrei alguém só prestar atenção. Destalentado. Não, alguma coisa sempre tem. Tem gente que acha que não tem. Tem. Então a gente tem que olhar, observação, feedback de quem observa também, autoobservação, enfim. De tudo que você já fez, o que você mais amou fazer, se energizou, se sentiu forte, foi prazeroso, esqueceu do tempo, entrou no flow e teve melhor performance, melhor desempenho, melhores resultados, feedbacks, conseguiu as coisas. E as pessoas não param para pensar isso. Então tem que ir daqui para trás, até a infância, por isso que no assessment, no teste, vocês fizeram o teste, não fizeram? Fizemos. Depois vocês falam como é que foi. Não fiz. Então no teste tem perguntas das brincadeiras de infância, das matérias e estudos desde a escola até hoje, das pessoas que você mais admira e se identifica por algo dos elogios que você mais recebeu, etc, etc, etc. Claro que um talento pode estar adormecido, um talento pode estar doente, um talento pode estar invertido. Como assim? Invertido. Mal interpretado. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu tinha uma timidez, assim, e um bloqueio na faculdade, assim, para fazer uma pergunta, eu sofria. Eu falei, mãe, eu sempre fui assim? Não, quando você era criança, você se comunicava com todo mundo, você liderava as brincadeiras. O que aconteceu? Eu nem lembrava. E isso eu já estava na faculdade, uns 20 anos e tal. Depois fui lembrando, algo na escola que alguém me humilhou, um professor, quando eu estava na frente, algo me senti humilhado e bloqueei aquilo lá. E inverteu o seu talento. Então o que eu fiz? Fui lá fazer curso de oratória, terapia primal, fui fazer renascimento, fui fazer... e ainda assim, faltava, sabe o quê? A prática. Eu fui dar palestra toda semana, me expor... fazer curso de clown, de palhaço, nossa, sofria ao princípio a biodança, fui fazer um monte de coisa, até que um dia, soltou. Destravou e eu falei, pô, tô à vontade, vocês viram lá no grupo de negócios, né? Posso dar frente aí a centenas de pessoas, milhares, o máximo que eu já falei foi 2 vezes para 1.500 pessoas, 1.500, mas assim, brincando e fazendo palhaçada, como se estivesse aqui com vocês. Voltou a ser natural. Voltei, resgatei o talento. Então, o primeiro passo é mapear os talentos, os assuntos de maior paixão, os ambientes de maior paixão, as ferramentas de maior paixão,
os tipos de pessoas que você tem mais paixão, afinidade. Né? Tudo que te apaixona, tudo que te energiza, tudo que ressoa com essa essência. É o beija-flor, com essa beleza interna. E às vezes a pessoa esqueceu, nunca observou, não experimentou, então não sabe. Então tem um período de autoobservação, de recordar, de experimentar, para ir cada vez mais mapeando isso daí. O teste é só para economizar tempo, mas não é só o teste. Tem que ter mais e mais e mais, e que a gente vai juntando até mapear os talentos, as paixões, as competências adquiridas, valores, né? O que você valoriza é importante. Às vezes a pessoa fala, eu tenho tal valor, mas na prática não é. Normalmente valor é assim, né? Significa aquilo que, se tiver em conflito, você não está feliz, você não está em paz com você, porque vai contra um valor teu. Você pode nem ter consciência. Valor significa que quando você toma decisões, isso tem que nortear suas decisões, suas atitudes, o como você vive, trabalha, faz. Tem muita gente que não sabe seus valores, aí eu tenho que ajudar, assim como eu fui ajudado. Porque todo esse caminho, saúde, todo esse caminho, eu percorri muitas vezes com muitos métodos. Então, os valores. Que tipo de problema vira e mexe você quer resolver? Mesmo que você não ganhe dinheiro. Mas vira e mexe você quer resolver, porque aquilo lá Passando pra frente, não quer se meter. Eu tava falando pra falar hoje de manhã que a minha terapeuta falou pra mim, Alice, tem um problema passando lá do outro lado, tipo um ônibus, tu corre e se joga na frente. Para de se jogar na frente dos problemas. Mas tem coisa porque tem a ver com a missão. Então, viu? Que daí o que eu tava compartilhando aqui, abrindo a terapia, que são situações assim, eu vejo a pessoa tá em sofrimento, que ela tá tomando uma decisão que não é o melhor caminho, mas ela não pediu minha opinião. Mas tu não se aguenta. Eu não me aguento. Eu sou vou parecido. Escuta, você tem certeza? Mas é isso, qual que é a minha missão? O que a gente faz na Farol? Direcionamento estratégico, tomada de decisão. E fala, vem cá, eu vou te atravessar a rua. Eu não quero atravessar a rua. Mas quando vê... Tem que fazer uma bosta. Entendi, viu? Então vamos usar isso pra Farol, vamos escolher o ônibus certo. É que o talento, ele pode negativar a missão, os valores. Toda luz aqui é um mundo de dualidade, tem a sombra. Entendeu? Por exemplo, aquela pessoa que é boa de comunicar, ela pode não só ficar tímida, ela pode falar quando não é hora de falar. Sim. Falar para fofocar, para não saber ouvir, né? Não saber ouvir. Entende? Bom, então a gente faz esse mapeamento do autoconhecimento da pessoa, para depois olhar para fora e ver, ok, onde você mais pode contribuir? Onde você mais pode impactar? Não, e vamos falar sobre isso agora numa próxima gravação, sobre onde a gente pode impactar. Eu acho que ficou um baita de um desafio de saber talento. Eu tô aqui só pensando qual que é o meu talento, aqui a gente já viu, né, um pouco. Qual que é a nossa missão. Então acho que quem tá ouvindo a gente hoje tem um dever de casa. Tem um dever de casa para saber qual que é o talento, missão e tentar se identificar com tudo que a gente falou aqui hoje para ver o próximo episódio. Vai fazer outro? Não corre não. Pra gente já ver com esse dever de casa onde é que a gente quer chegar e onde a gente não chegou ainda e nem sabia que queria chegar. E aí muitas vezes surgem conflitos, né? Se não tem a ver com o que a pessoa faz. É verdade. É verdade. Autoconhecimento dá nisso. E agora? A gente brigar com a gente. E eu vou conseguir ganhar dinheiro? Etc. Desafios da vida. Minha família vai dizer? O que a minha família vai dizer? Eu não estou muito preocupado com isso, não. Somos dois. Obrigadão aí todo mundo que está com a gente. Esse foi o Águas Rasas. Segue a gente aqui no YouTube, no Spotify. A gente tem outros episódios anteriores a esse. Se tudo der certo. Se esse realmente for a nossa missão, vou ter muitos depois. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Até mais.